Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o nosso Em Pauta Direito e Cidadania e hoje nós estamos aqui com a nossa amiga Mari. Tudo bom, Mari? Tudo ótimo. E hoje a gente vai falar um pouquinho de um tema que trata, é correlato do direito, né? Irmão do direito, envolve o direito, mas que também está muito próximo da nossa cidadania, que são os direitos dos animais. E a gente trouxe a Mari aqui porque a Mari é uma empresária do ramo pet, é desenvolvedora. Como é que é, Mari? A Mari que sabe dizer bem isso. Diz pra nós, Mari. Então, eu sou engajada aí na causa animal já há alguns anos, né? Iniciei também um trabalho que hoje existe uma ONG no município, a gente formou um grupo na época e hoje é uma ONG bem conhecida na cidade. Já fui diretora do Departamento de Bem-Estar Animal do município também, já fui vereadora candidata pela causa animal. No entanto, hoje eu trabalho mais na área de desenvolvimento humano, onde eu estou mais focada, né? Em virtude dessa necessidade mesmo de desenvolver pessoas, porque hoje nós temos os animais na nossa família, né? São nossos filhos também, a mãe acaba sendo uma extensão, né? Até do nosso comportamento, enfim. Então, por isso que eu acabei fazendo essa transição de carreira, mas continuo também lutando aí pela causa animal, estou sempre engajada. Tenho a minha empresa já nesse ramo já há quase 10 anos, realmente pela paixão que eu tenho pelos animais, né? É um trabalho que eu tenho com muito amor, que eu faço pelo contato com os bichinhos diariamente. Que legal, né? E pessoal, esse tema é bastante importante pelo seguinte: embora no Brasil a gente não tenha assim, né? E por isso eu trouxe a Mari aqui, a gente não tem, né, Mari, uma grande legislação a respeito da proteção dos animais. Hoje a nossa legislação nacional ela se limita a quê? A gente tem lá o artigo 225 da nossa Constituição que proíbe, condena, digamos assim, a crueldade contra os animais, e a gente tem lá a lei de proteção ambiental, que a lei dos crimes ambientais, onde a gente tem um artigo específico que condena, também criminaliza os maus tratos a animais, né? E aí eu queria que a Mari nos dissesse, porque sob o viés jurídico, Mari, né, principalmente sob o viés criminal, né, a gente diz que o crime ele é um tipo fechado. Então a gente não existe, eu não posso fazer analogia na área criminal. Então eu não posso, por uma interpretação, criminalizar um ato. E aí eu queria que a Mari nos trouxesse o que é, afinal, maus tratos com os animais, visto hoje sob uma perspectiva cidadã, né? E sob uma perspectiva, pessoal, daquilo que a Unesco já proclamou, né? Desde 1978, a Unesco proclamou a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Então, Mari, pode dizer para nós um pouquinho sobre isso? Exatamente. Um pouquinho, né, que a Mari sabe muito. Então, são seres de direitos. Eu, assim, pontuar números de leis, essas coisas, eu deixo realmente para a doutora aqui. Mas o que eu sei, por ter vivido nesse tempo aí, nessa luta, tentando interpretar, então, esses maus tratos, e vendo também o poder público não conseguindo atuar muitas vezes por essas leis não estarem bem articuladas, né, na rede pública, dos órgãos que vão fazer os atendimentos, tanto os fiscais. Eu, como diretora do departamento, tive muita dificuldade, porque a gente utilizava o fiscal da secretaria e aí tinha que configurar maus tratos, mas nós não tínhamos um veterinário para testar aqueles maus tratos junto à patrã. Então é muita coisa envolvida, né, muitos órgãos envolvidos. E então fica bem difícil mesmo na hora do ato tu conseguir configurar, porque a patrã mesmo ela pede que no momento de registrar a ocorrência, se a pessoa quer ser testemunha, e muitas vezes as pessoas não querem se indispor porque é um vizinho, então todas essas questões assim, aí acaba que essa lei acaba sendo só um aviso, digamos assim, né, porque muitas leis no Brasil a gente vê muito assim, existe no papel, mas na hora ali de atuar e tentar configurar, acaba tendo essa dificuldade por questões de provas. Mas o que pra mim é maus tratos, né? Hoje a gente sabe que sem ciência animal tá aí, a ciência comprovou, os animais eles têm sentimentos, sim, a maioria, todos, né, tem sentimentos, mas a ciência ainda vem pesquisando, já provou que os mamíferos, né, têm sentimentos. As aves, por enquanto, parece que existe uma pesquisa que elas ainda têm algumas sensações, mas não têm as mesmas emoções. Mas os animais, principalmente os mamíferos, cães, gatos, entre outros,
tem emoções, tem sentimentos, sofre. Então, tudo aquilo que não está dentro das 5 liberdades, que a gente chama, ela é maus tratos. E o que são essas 5 as liberdades? As 5 liberdades, por exemplo, livre de fome e sede, livre de estresse, né? A gente vê muitas imagens, às vezes, dos animais sendo transportados em estado de estresse, a porco para abate. Enfim, a gente fala muito de cães e gatos, né? Mas e os outros animais? Até serem abatidos. Em que estado eles estão? Estado de estresse, né? Livre de doença, né? Então, precisa estar livre de doença, precisa... se tu vê um animal prostrado, com certeza ele está doente. Ou psicologicamente, porque o animal também tem depressão, né? Muitas vezes tu vê em canis, lugares dos animais sempre andando prostrados, ele está triste, gente, ele está doente. Né? Então, livre desse tipo de doença. Livre de doença também de carrapato, em locais que tenha limpeza, que seja... Muitos cães estão amarrados muitas vezes junto às fezes, né? Cães e gatos, principalmente, não gostam de comer no mesmo lugar que eles fazem as necessidades. E a gente vê muito isso, porque isso é meio cultural, né? Eu me lembro, eu quando criança, principalmente, via muitos cães amarrados e eu sofria muito com isso. Então já era uma coisa, né? Um propósito meu, acredito. E hoje, graças a Deus, a gente não vê tanto, mas tem em casa. Então é livre também para exercer o seu comportamento natural. Um animal na corrente, um animal fechado, num canil, que não vê a luz do dia, que fica só dentro de apartamento. Veja só, gente. Parece meio contraditório, né? Mas um animal trancado um dia inteiro num apartamento pode ser considerado um maus tratos. O dia inteiro sem ver o dono, sem nada, né? Sozinho. Porque existe, isso não é da natureza estar dele. Confinado, entendeu? É diferente pra gente. Bom, agora na pandemia a gente viu o que é estar confinado, né? Tu imagina assim, até tem um meme sobre isso, né? Abre o portão de casa, agora tu vê por que o cachorro fica tão feliz quando sai, né? A mesma coisa a gente hoje, a gente abre o portão, nossa, saí, né? A gente ficou confinado. Imagina esse animal que tem na psicologia canina, no comportamento que ele traz, lá da matilha, que ele traz todo o histórico que nós domesticamos os cães e os gatos. Eles são da natureza. A gente domesticou, a gente adoeceu esse animal, né, com ração, com alimento que foi criado, que não é nem da natureza, foi criado, sabe-se lá o que tem ali, muita mistura, e a gente dá esse alimento seco para esse animal. Ele não pode comer nem mocinho, não tem, essa ração ela não é úmida como alimento natural, a gente ainda come fruta e tal. Sabe-se também que vai ser muito defendida a alimentação natural na Europa, por aí já existe, até livro de receita para os animais. Então ele tem que comer aquilo que tu oferece, ele não tem a liberdade de estar na natureza e escolher, né? Então ele acaba ficando doente, né? Então a maioria das doenças vem também disso, do psicológico. Ele não pode correr, brincar, porque muitas vezes das coisas que os animais mais gostam, principalmente cão, é passear. Tu bota uma guia nele e sai feliz da vida, porque ele acaba ativando todos os seus sentidos, né, que o animal tem também igual a gente. Ele precisa ouvir, precisa socializar, sentir o cheirinho. Já viu os animais se conhecendo na rua? Eles cheiram a bundinha um do outro, né? Os humanos não saem se cheirando assim, né? Mas olha só, é da natureza do animal, eles são diferentes. A gente tem que entender esse comportamento. Você disse uma coisa aqui, Mari, que é bastante interessante. Você disse, é cultural. E aí eu vou ter que fazer a minha meia-culpa, tá? Porque eu nunca me esqueço que teve uma vez que eu estava dando aula numa pós-graduação e uma aluna da Secretaria do Estado, onde eu estava, que trabalhava no jurídico da Secretaria do Estado, ela me questionou, uma senhora, a respeito do que eu pensava sobre os direitos dos animais. Isso já faz alguns anos, quase 10 anos isso. E eu disse que eu entendia como jurista que os animais não têm direito, que o direito é feito do homem para o homem e que, portanto, os animais, por não terem essa racionalização, o sentimento, como tu disse, eles não teriam direitos, tá? Na verdade, eu disse para ela, olha, eu respeito a tua posição, mas na minha visão, a gente impõe limites para a atuação do ser humano. Por quê? Porque a gente, como ser humano, a gente também precisa da natureza. Então a gente limita a atuação humana em prol nosso. Ou seja,
uma visão absolutamente egoísta da natureza. Tá? Não pensando, tem que proteger a natureza porque a natureza é vida ou porque o animal, né, tem sentimento. E agora tu trouxe tu estás nos trazendo, claro, esses estudos, né, de que existe então alguns animais possuem sentimento. Sim, principalmente os mamíferos. Na verdade, como eu te falei, as aves, por exemplo, ainda estão sendo estudadas, mas a gente tem que cuidar muito em dizer se o animal não é racional. Ele só não tem a cognição que nós temos, níveis e graus diferentes, mas eles têm. Né? Então tem uns testes com corvos que foram feitos, com outras aves, que tu vê que aquilo que eles fazem ali, de buscar alimentos, jogos, uns testes que tem, no YouTube tem. Tu vê que eles têm raciocínio, sim, no grau deles, na espécie deles, na missão que eles têm na natureza, porque cada um tem uma missão diferente. Então a gente adora, né, dizer, um animal irracional e tal. Não tem nada disso. Vocês vão ter muitas surpresas ainda que a ciência sabe vai a gente trazer. Que não tem a racionalização suficiente para entender aquilo. Intuitivamente eu sei que todos os animais têm sentimentos, mas eu estar dizendo isso hoje sem a prova da ciência, né? Mas eu tenho certeza disso, porque os animais, eu sempre digo, eles já nasceram prontos. Eu estudo muito desenvolvimento humano, ainda estou em estudo e tenho muito o que aprender. Mas os animais, eu tenho certeza que eles nasceram prontos. Eles têm aquela limitação, é o que eles têm para oferecer. Quem estraga somos nós. Nós domesticamos, nós maltratamos, nós açoitamos, nós pegamos um cavalo, colocamos numa carroça, enchemos de caliça, porque a nossa prefeitura, por exemplo, não tem uma estratégia para isso. De colocar um caminhão e, eu vou cobrar R$100 disso, daqui, do fulano, do ciclano, para tirar essa caliça. Não, porque se tem os cavalos são escravos, né? Principalmente no nosso município, é uma vergonha para nossa praia. Nós ainda temos esse tipo de... Né? Então isso é uma coisa que me dói muito ver o cavalo sendo açoitado, aquela carroça cheia de caliça. Tudo bem, não concordo em nenhuma hipótese, nem para juntar coisas recicladas, porque a gente sabe que tem como ter os cavalinhos de lata, esses projetos que tem de, né, puxa lá a carrocinha, né, puxa, vai com a bicicletinha, enfim. Mas não, o cavalo tá ali dando despesa pro município, a gente vendo crueldade, aquele bicho sofrendo. Então a capacidade que o ser humano tem isso prova o quanto a gente tem que evoluir, né? O animal tá ali, é o que ele tem para oferecer, ele não foi feito para isso, para ser carga, e ainda mais trabalhar por horas e horas, como a gente vê todos os dias na nossa cidade, Carlota, nós temos cavalos abandonados, jogados fora, porque eles não servem mais. Eu atendi várias vezes já éguas prenhas em carroças, dando à luz no meio da via pública, assim, e não ter um veterinário para atender. Teve uma vez que até eu e o meu sobrinho, a gente fez o parto da égua, ele muito... hoje ele tem uma pet ainda, né? Ele trabalhou comigo um tempo. Ele tirou assim o potrinho, porque já estava aparecendo assim, tem um vídeo até, uma hora eu vou compartilhar contigo, vou procurar nos meus arquivos. E aí juntou enfermeira, juntou médico e não tinha um veterinário em Tramandaí, na prefeitura e nos órgãos, isso foi há uns 13 anos atrás, para atender. Então isso ficou muito marcante para mim, essa cena, por isso que eu trouxe aqui esse relato, que foi a partir daí que eu disse, não, eu vou fazer alguma coisa. Até não foi através de uma ocorrência com gato e nem cachorro, foi com cavalo. Eu disse, eu prometo que eu vou fazer algo. Aí eu comecei as minhas ações no município. E eu sempre fui de falar e ir pra rede social mesmo e levantar questões, criticar. Hoje eu já tô mais calma, porque eu sei que não é por aí, né? Eu já vim me desenvolver por causa disso, para entender que é preciso união e preciso conscientização. E sensibilização, né? Sensibilização, tu tem que sensibilizar com isso, expandir a tua consciência para tu entender que tu é que precisa evoluir, né? O animal não tá ali para te servir. E muitas vezes o maus trato também vem assim, daquele animal, não tenho filho, vou pegar um animalzinho para suprir a minha carência. Gente, saibam que a pena no reino animal, no humano também, é uma energia muito, muito maléfica. O animal sente, sabe, de uma forma, se é a pena que tu sente dele, então isso energeticamente é um desastre pra família e pro animal. Porque não dá pra humanizar um animal. Porque daí tu humaniza, e aí tu te apega e tu sabe que ele tem a vida curta.
Então a missão dele também é fazer a gente lidar com perdas. É dito aí pelos pesquisadores, assim, mais da parte espiritual e para esse lado que os animais vieram para nos ensinar isso, a lidar com perdas porque eles têm vida curta, a sermos veganos, né, porque eles trazem essa sensibilidade por que comer carne, né? Então muita gente passa a ser vegano e vegetariano, ou enfim, ou diminui o consumo de carne por causa dos animais. E nos ensinar o que é o amor, né? O amor incondicional, que é essa relação que para eles sempre vão te receber ali, feliz, alegre, vão estar sempre ali, por mais que tu xingue, tu brigue. Então a gente tem que entender de comportamento e psicologia canina. Hoje as informações estão aí, inclusive eu tenho um canal no YouTube explicando sobre isso, se alguém quiser pesquisar, é Mari Bueno Pet Coach. Eu tenho alguns vídeos que eu falo sobre o assunto de comportamento, explico como é que os animais entendem, como é que os animais aprendem, é diferente da gente. Por que que eles fazem isso? Por que que tu não, né, muitas vezes tu quer brigar, aquela coisa, dá com o jornal, dá com o chinelo porque fez xixi dentro de casa. Não, gente, não se usa mais isso. Tu traumatiza o teu animal e dá uma reação totalmente contrária. Então a educação canina também ela é diferente de tu educar o teu filho. Tu tem o teu animalzinho ali, é da família, é teu filho de 4 patas, mas ele tem um entendimento, uma percepção diferente, uma vida mais curta, né, e necessidades, e tem que estar dentro das 5 liberdades. Eu falei aqui, fiz um resumo, mas também pode pesquisar lá o que são as 5 liberdades. Tudo que não estiver dentro das 5 liberdades é mostrado, tanto para nós humanos quanto para os animais. Uhum. Eu agradeço muito, Mari, isso é um tema bastante relevante que mexe com todo mundo, né? Como eu disse, eu sou uma pessoa em aprendizado hoje, eu já penso diferente, eu não acho mais que animal não tem direito. A minha percepção mudou completamente. Porque era cultural, né? Anos. Era o que tu ouviu, a gente ouve isso a vida toda, a gente vê a pessoa praticar e fazer aquilo e acaba sendo natural. É assim, aprendi assim. Não, então sempre duvide, sempre questione tudo. Isso a gente aí. Muito Graças obrigada. a Deus estamos evoluindo. Eu que agradeço. Adoro falar sobre esse assunto. E muito obrigada a vocês que pediram esse tema, né, dos direitos dos animais e pra gente falar sobre isso, que isso também é cidadania, já que os bichinhos fazem parte da nossa vida. Com certeza. Tá? Voltamos com o próximo.